Kleber Moraes, CEO da Amazon, cumprimentar também o Rogério Nunes, preside a Absemi, o Leonardo De Castro, vice-presidente da CNI, a Rosilda Prats, presidente da Associação das Empresas PID Brasil, o Esteliano Pereira Gomes Neto e o Moisés Celerges, saudando os trabalhadores, cumprimentar as senhoras, os senhores, trazer uma palavra, presidente. Hoje é um grande dia. A indústria, o senhor lançou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, foi lançada a NIB, a Nova Indústria Brasil, e a Missão 2, que foi o Complexo Industrial da Saúde, já foram apresentadas as metas, investimentos, o setor foi ouvido, e hoje é a Missão 4, que é a transformação, a transição digital, estratégica, fundamental para o avanço da indústria no Brasil, toda a parte de chip, de semicondutores, toda a parte de energia fotovoltaica também muito importante, data centers. Então, nós vamos fazer uma exposição rapidíssima aqui, colocando... Oi, é que passa aqui. Foi. Então, colocando aqui as cadeias, nós temos aqui as cadeias apresentadas, especialmente aqui, voltando um pouquinho às metas. Então, a meta para 2026 é nós termos transformação digital, empresas digitalizadas 25%, delas, hoje estamos em 19%, para 2026, 25%, meta para 2033, 50% de digitalização. Aqui as principais cadeias, semicondutores, chips, robôs industriais e produtos e serviços digitais avançados. Aí toda a parte de armazenamento em nuvem, enfim, transformação digital. Aqui o plano mais produção, são 342,7 bilhões de reais, e aqui quero agradecer às instituições parceiras, BNDES, FINEP, Embrapi, BNB e BASA. Então, todas elas participando com crédito, e temos ainda, desses 342 bilhões, grande parte já foi investida impulsionando o desenvolvimento. Uma indústria mais inovadora, mais verde, mais exportadora e mais produtiva. Aqui a missão 4. A missão 4 é a transformação digital. Então, nós temos aí uma participação importante do BNDES, FINEP e Embrapi. A ministra Luciana Santos vai explicitar um pouco melhor. Toda a parte de inovação é TR. TR é juros real zero, praticamente. Então, TR, para pesquisa, desenvolvimento e inovação, ainda tem uma parte dos recursos que é não reembolsável. Aqui, muito importante para a pequena indústria, que é o Brasil mais produtivo. É uma parceria, presidente, entre a BDI, Senai, Sebrae, FINEP, Embrapi e BNDES. O Senai vai à pequena empresa, pequena indústria, faz o diagnóstico. Qual é o problema, o que falta digitalizar, onde é que tem um gargalo, faz o diagnóstico. O Sebrae vem e faz o projeto, e o BNDES, FINEP e Embrapi financiam. Então, já foram 33 mil empresas, pequenas indústrias atendidas, Tadeu,
e das quais 22 mil presencialmente e 10 mil pela plataforma digital. Nós vamos ajudar a pequena indústria a se digitalizar, reduzir custo e melhorar a sua eficiência. Programa Brasil Mais Produtivo. Aqui a missão nossa e a sanção, presidente, que o senhor vai fazer do projeto de lei número 13, que o senhor hoje sanciona. Agradecer. No Senado foi relator o senador Omar Aziz, na Câmara o André Figueiredo, e agradecer também o Vitor Lippe, que teve uma participação importante. Essa nova lei, ela estabelece estímulo, é a lei do TIC, de Tecnologia, Informação e Comunicação, chamada Lei de Informática, e o PADIS. O PADIS é recurso para semicondutores e energia fotovoltaica. São 21 bilhões de reais, 7 bilhões por ano de crédito tributário. Então, 7 bilhões por ano de crédito tributário para estimular a digitalização e os ganhos de eficiência da indústria. Então, aí foi lançado também nesta lei o Brasil Semicondutores, Padilha, o Brasil Semicom, Brasil Semicondutores. Então, hoje é sancionada a lei, ela é por 5 anos e já definido o recurso para os próximos 3 anos, 21 bilhões, 7 bilhões por ano. Agradecer também, presidente Lula, aos ministros Fernando Haddad, a Esther Dweck, a ministra nossa do Planejamento, enfim, todos que participam conosco. Aqui o investimento do setor privado, e a cumprimentar aqui o setor privado. A ABINE, a indústria eletroeletrônica, anuncia o investimento de 34,8 bilhões de reais. A ABSEMI, que hoje faz aniversário, está completando 10 anos a ABSEMI, o Rogério, ele anuncia 24,8 bilhões. E P&D Brasil, 16 bilhões. E a Amazon, 10,1 bilhões. Totalizando, ministra Simone Tebet, totalizando 85,7 bilhões só de investimento privado. Aqui o total, fazendo um balanço aí, total de investimento público, já investido público, 42,2 bilhões. Privado, anunciado hoje, 85,7. E o setor público, para frente, vai investir mais 58,7 bilhões. E aqui um resumo, presidente. O segundo trimestre, o mercado foi bem surpreendido. Imaginava que o Brasil crescesse no segundo semestre 0,8%, cresceu 1,4% o PIB. E o que mais cresceu foi a indústria, cresceu 1,8%, acima do 1,4%, e o investimento, isso é o mais importante, cresceu 2,1%. Então, a primeira boa notícia foi o valor, 1,4%, que o mercado imaginava 0,9%, e a outra, quem puxou esse crescimento foi a indústria, 1,8%, e o investimento, 2,1%. Já anunciados, nós temos, hoje, 85,7 bilhões na área de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, automotivo, 130 bilhões, alimentos, 120, aço, 100 bilhões, papel e celulose, 105, e o complexo industrial da saúde, 39,5 bilhões. Passamos de meio trilhão, 580,2 bilhões.
E um bom momento, porque crescimento do PIB, inflação teve uma queda de menos 0,02, absolutamente sob controle, e crescimento dos investimentos. E como consequência disso, cresceu emprego e cresceu renda. Muito obrigado, bom trabalho. Neste momento, pronuncia-se o diretor executivo da CUT, Esteliano Pereira Gomes Neto. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente Alckmin. Eu confesso que esqueci minha anotação na mesa dos nomes dos ministros, né? Mas quero cumprimentar em todos aqui, em nome da Simone Tebet, a todos os ministros que presentes. Obrigado, obrigado. Ministro do Planejamento, Simone Tebet, a ministra Luciana da Ciência, Tecnologia e Inovação, Alexandre Padilha, companheiro lá de São Paulo, a nossa ministra Esther Dweck, da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da qual tenho muita saudade de ser lá em São Paulo, ministro, estaríamos melhor. Deputados e deputadas aqui presentes, todos os das confederações, federações, associações. As associações eu queria cumprimentar todas em nome da ABSEMI e ABNE. Está de aniversário hoje a ABNE, né? Também estamos com um importante investimento aqui. Também, em nome também das agências, queria também cumprimentar Ricardo Capelli, tricolor, carioca, assim como eu, né? E dizer que estamos aqui hoje, enquanto a CUT, também representando as demais centrais sindicais. Hoje, nesse tempo, também nós estamos lá na Rússia, com todas as centrais sindicais conversando, é o BRICS da Rússia, estamos lá. E estou falando aqui em nome da CUT, da Força Sindical, da UGT, da CTB, Nova Central Sindical, a CSB, todas as entidades que compõem também o CNDI. Então, me deram essa responsabilidade, estou aqui. E gostaria também, ao me estender na minha fala, eu não sei quanto tempo eu tenho, não sei qual é o tempo para a minha fala aqui, mas eu gostaria de continuar após a minha autodescrição. Né, está sendo transmitido, né, para todos redes sociais, né, internet, então para aqueles que têm a deficiência visual, né, eu sou esteliano, tenho cabelo castanho, meio bagunçado, barba desalinhada, óculos, estou vestindo um terno preto, uma gravata vermelha, camisa branca, estou num salão que está em formato de U, né, com o presidente Lula, vice-presidente Alckmin, Haddad, a Luciana e a Esther Dweck na ponta, na cabeceira, e está em formato U com os convidados, os demais ministros, associações, e atrás dele tem uma plateia enorme, e atrás da plateia está toda a imprensa aqui representada. O destaque que nós temos do movimento sindical parece estar tão importante, vice-presidente e ministro Alckmin, né, da qual o senhor comanda isso brevemente, que entendemos o quê? Que a transição e a revolução digital na nova indústria Brasil, primeiro temos que ressaltar o passo que nós demos de sair da tal da reindustrialização. Nós sabemos o que aconteceu nesse país, né, nos idos de 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, que atrasou praticamente toda o nosso projeto de desenvolvimento enquanto nação. E quando o vice-presidente, ministro Alckmin, também trouxe essa nova nomenclatura, veio de encontro ao que o mundo está precisando, uma nova indústria. E é isso que nós estamos colocando em prática hoje, através das tecnologias. Acredito que essa estratégia é para gerar mais e melhores empregos de qualidade.
promovendo as dimensões do trabalho decente, conforme define a OIT, na sua ODS número 8. As inovações influenciarão no aumento do PIB, tornarão nossa economia mais competitiva e trarão incremento da produtividade de toda a economia, sendo que a nossa atenção deve mirar para as micro e pequenas empresas e pequenos empreendimentos. Temos a tarefa estratégica de relacionar a inovação tecnológica com os desafios da questão da educação cidadã, com formação profissional permanente, com qualificação da jovem e dos jovens brasileiros e, principalmente, atuar na requalificação das trabalhadoras e trabalhadores atingidos por essas transições e transformações. As transformações são múltiplas, o mundo do trabalho requer isso. Temos como desafio de articular e integrar uma política de educação profissional nacional, organizada no território, envolvendo os centros federais, estaduais, o Sistema S e as empresas e os sindicatos. Para atingir a meta do MIDIC, que foi colocada aqui pelo vice-presidente Alckmin e ministro também, tem uma meta de 25% dessas empresas até 2026. Até 2033, uma meta de 50% dessas empresas. Estamos falando de 75% da mudança, da nossa planta fabril. E isso não é só a planta fabril que vai ser modificada. Vai ser também modificada também toda a sociedade brasileira. Que nós estamos falando do mundo do trabalho, que esses trabalhadores estarão também convivendo na sociedade. Então, é uma mudança e uma ruptura com o passado. E um avanço para o futuro, e nada mais do que, para mim, alegre estar aqui hoje com a presença do ministro Alckmin, vice-presidente Alckmin e do presidente Lula na condução desse governo. As centrais sindicais e seus sindicatos estão atentos a esses múltiplos impactos sobre os postos de trabalho, sobre as ocupações, sobre as profissões, os postos de trabalho que mudam, a jornada de trabalho que muda, as atribuições, os mecanismos de segurança que garantem a saúde do trabalhador, preciso de aprimoramento e novas regras nessas relações entre capital e trabalho. Isso precisa ser normatizado, inclusive no sentido da própria inovação. Regular novas relações e condições de trabalho em um tempo real, aqui e agora, quando e onde ocorre essa mudança. Do lado dos trabalhadores, só há um sujeito coletivo para cumprir essa missão, que é os sindicatos. Os sindicatos têm que estar adentro disso, conforme nós já estamos no CNDI, com as participações de todas as centrais e as suas federações e sindicatos filiados. Por isso, propomos uma atualização sindical ampliada, na base de representação e aprimoramento das representatividades e diversidade do mundo do trabalho. O instrumento para regular acordo e convenção coletiva do trabalho, fundados na autonomia coletiva das partes interessadas, empresas e trabalhadores, o meio, que é a negociação coletiva, a valorização fortalecida dos instrumentos modernos para a solução de conflitos, tudo com segurança jurídica para as partes. Está nas nossas mãos de fazer isso acontecer e incluir essa dimensão na própria nova indústria brasileira. Por último, e concluindo, queremos um país com uma indústria forte, competitiva, moderna, comprometida estruturalmente com o meio ambiente, com a transição energética, mas também com a transição justa. Para que as pessoas e comunidades, as cidades, os estados, as regiões e o país, tudo isso deve ser feito através de um diálogo social robusto, capaz de gerar compromissos e que materializem um país justo e uma nação soberana. Obrigado. Passa-se a palavra ao presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente Geraldo Alckmin, nosso grande ministro da Indústria.
Nesse momento, eu queria, quando faço os cumprimentos a todas as autoridades, eu queria, na realidade, apresentar muito mais o meu agradecimento e o agradecimento da indústria elétrica e eletrônica por chegarmos até aqui nesse instante e podermos hoje ver a sanção da nova lei de TICs e do novo PADIS, do novo programa de semicondutores. Esse agradecimento, ele é a toda a sua equipe, presidente Lula, porque para que ele pudesse chegar até aqui, eu me tornei talvez a pessoa mais monotemática aqui na esplanada dos ministérios. Eu não cansei de falar com nenhum dos seus ministros e todos eles sempre me atenderam com a maior cortesia e com a maior boa vontade para nós chegarmos nesse momento. É bem verdade também que para chegarmos nesse momento foi fundamental que o Poder Legislativo, capitaneado aqui pelo nosso querido deputado Vitor Lippe e também pelo deputado André Figueiredo, pudéssemos fazer com que essa legislação chegasse em tempo hábil e pudesse efetivamente vir solucionar diversos problemas que nós vínhamos vivenciando e que efetivamente essa lei vem fazer um aperfeiçoamento. Presidente, não é bobagem dizer, não é mentira dizer que em termos de política industrial, a lei de informática, a lei de TICs e o PADIS é a política mais perene que nós temos em termos de política industrial no Brasil. Nós temos cerca de 30 anos trabalhando com lei de informática e isso gerou, entre outras coisas, que nós tenhamos no Brasil 300 institutos e centros de tecnologia produzindo pesquisa e desenvolvimento a partir da coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia da ministra Luciana. Ou seja, se existe centro de tecnologia distribuído pelo Brasil todo e não concentrado apenas nas regiões mais ricas do país, é em função justamente do fato de que nós temos uma lei de informática, nós temos uma lei de TICs que nos obriga a sim fazer um investimento muito considerável em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas, presidente, como eu sei que o senhor é um homem muito objetivo e gosta de saber os resultados da lei, eu posso lhe dizer o seguinte: essa lei, ela veio trazer uma situação ela veio conferir segurança jurídica, uma coisa que nós ouvimos tanto falar que no nosso país nós não temos. Essa é a realidade. O que havia de dificuldades? A partir do próximo ano, se não houvesse esta mudança, presidente, praticamente todos nós estaríamos obrigados à viabilidade da lei de informática, da lei de TICs, até 2073, que é o prazo da Zona Franca de Manaus. Então o senhor está conseguindo fazer com que haja segurança jurídica para quem está tanto na Zona Franca como para quem está fora da Zona Franca, de maneira a que a gente possa ter um ambiente favorável ao investimento. Eu quero também acentuar uma coisa muito importante, presidente, que é o fato de que o senhor já viu hoje aqui o ministro, o vice-presidente Alckmin fez a colocação do nível dos investimentos que deverão haver por parte da iniciativa privada. Sem essa segurança jurídica, esses investimentos não viriam. O Brasil, presidente, como diz o deputado Vitor Lippe costuma sempre dizer, nós depois da Ásia somos o país que mais produz telefones celulares e computadores. Mas para nós continuarmos a produzir telefones celulares e computadores com segurança, é necessária a sua sanção, é necessário essa lei. Essa lei é que vai fazer com que o investimento possa prosseguir. E mais do que isso, presidente, nós estamos investindo num programa de semicondutores que é alguma coisa fantástica quando se pensa em indústria 4.0, quando se pensa em quarta revolução industrial. E por que isso? Porque nós vamos passar, presidente, de termos os semicondutores como o item mais pesado na nossa balança comercial para poder passar a ser exportadores de semicondutores. Veja que passo importante efetivamente nós estamos dando nesse momento.
Então, presidente, o que a gente quer é poder fazer com que o empresário tenha essa segurança para poder continuar. E muito importante que o senhor saiba, do setor eletroeletrônico hoje, 26% das exportações não é para a América Latina, não, é para os Estados Unidos. Então, nós já temos as portas abertas lá para poder entrar com um produto de alta tecnologia. Agora, então, é uma questão de nós fazermos um trabalho ainda mais sério. Em que sentido? No sentido de reduzirmos os custos de logística, reduzirmos o tão falado custo Brasil, para que a gente possa ganhar competitividade e estar nesses mercados tão importantes. Enfim, presidente, eu só tenho hoje que vir aqui lhe agradecer muito, agradecer a todos que colaboraram para que a gente pudesse chegar até aqui, a toda a equipe do ministro Alckmin, a todos os ministros, o ministro Padilha, que nos ajudou bastante agora recentemente para que a coisa caminhasse rapidamente no Senado, enfim, ministra Simone, eu sei que também até na hora de fazer o orçamento a gente ficou trabalhando, insistindo em alguma coisa, mas eu só tenho a agradecer e dizer que hoje é um dia muito importante para o setor eletroeletrônico, para a indústria eletroeletrônica do Brasil. Muito obrigado, presidente. Tem a palavra a presidente da Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação, Rosilda Prates. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Presidente, eu estou com meu coração batendo forte. Não por estarmos no Palácio do Planalto, porque isso já é natural da gente. Mas pelo momento de reconhecimento da importância do Brasil ter uma indústria forte. Um país só é forte se ele tem uma indústria forte. E hoje a gente toma um passo muito importante, que é ratificar e reconhecer a relevância da indústria que aqui produz e aqui desenvolve tecnologia. Muito obrigado pela sua atenção ao tema, presidente. Eu tenho certeza que esses indicadores que foram trazidos e as metas que foram colocadas serão totalmente factíveis por esse apoio inegável que o senhor tem dado ao segmento, à tecnologia, como uma alavanca de resolver questões imprescindíveis para o nosso país. E é com grande entusiasmo, então, que nos reunimos para celebrar esse marco significativo para o Brasil, a sanção da Lei de TICs. Uma legislação que não apenas abre portas para a transformação digital, mas também que estabelece as bases para um ambiente mais propício ao investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação, presidente. Suas ações têm sido precisas e têm sido fundamentais para o avanço do nosso país no campo da tecnologia. Com a sanção dessa lei, estamos dando um passo crucial para nos consolidarmos como uma potência tecnológica, valorizando as empresas que aqui produzem e aqui desenvolvem tecnologia no Brasil. É um sinal claro do seu compromisso com a inovação e a transformação digital, com o futuro do nosso país, criando um ambiente onde as empresas podem planejar seus investimentos de longo prazo, inovar e atuar de forma mais competitiva com as empresas das nações mais desenvolvidas. A lei de TICs, no seu formato atual, alongando o prazo, equiparando com a Zona Franca de Manaus, valorizando a tecnologia desenvolvida no país, porque esse foi um grande feito. Desenvolver tecnologia no país é uma questão de equilíbrio, de soberania. Então, representa um divisor de águas em nossa trajetória rumo à modernização e ao desenvolvimento sustentável, estabelecendo um ecossistema que estimula o investimento, a inovação,
nas empresas e a qualidade do posto de trabalho, presidente. Uma empresa de tecnologia, ela eleva o nível salarial e potencializa de forma significativa a geração do conhecimento. A combinação da lei de TICs com a nova política, a nova Indústria Brasil, forma um alicerce sólido para o fortalecimento da nossa economia e para a criação de um mercado interno mais robusto e dinâmico. De novo, um país só é forte com uma indústria forte. A NIB, Nova Indústria Brasil, com seus eixos, nos dá a oportunidade de maior segurança institucional e jurídica, criando um potencial ambiente de negócios estável e previsível. Esse é o tipo de estabilidade que as empresas precisam, senhor presidente, para prosperar e investir com confiança em um mercado interno forte e um setor tecnológico vibrante. Presidente Lula, a sua capacidade de enxergar esse potencial transformador da tecnologia e de implementar as políticas que incentivam a inovação e a competitividade está moldando o futuro do Brasil. E essa decisão tomada agora, ela é imprescindível, é uma janela de oportunidade para o nosso país. A sanção da lei de TICs e a implementação da Nova Indústria Brasil são passos decisivos para garantir que o Brasil seja uma referência tecnológica e inovação. Com o apoio contínuo do governo e a colaboração de todos, temos a oportunidade de transformar o nosso país numa potência tecnológica capaz de enfrentar e superar os desafios internos e globais, tornando-nos potencialmente um hub de interesse mundial. Poderemos dizer com segurança, senhor presidente, que vir produzir a partir do Brasil, num ambiente cada vez mais seguro para os negócios e com preocupações de sustentabilidade e impactos ambientais, é o que nos move e é uma decisão clara que vem sendo trazida por esse governo. Vamos aproveitar esse momento para avançar com confiança e determinação. O futuro do Brasil é promissor e está ao nosso alcance. Com a lei de TICs e a Nova Indústria Brasil, estamos prontos para transformar nossos desafios em novas conquistas e escrever nova história de sucesso para a nossa nação. O artigo 219 da Constituição, presidente, diz que o mercado interno é patrimônio nacional. Artigo 219 da Constituição. É importante que a gente reveja e coloque isso num quadrinho na parede. O desenvolvimento econômico, social e tecnológico é patrimônio nacional. Nesse sentido, alguns pontos a gente gostaria de trazer, presidente, como pontos de apoio para que a gente estimule e avance cada vez mais nessas iniciativas. Compras públicas e prestigiar o que aqui é produzido e o que é desenvolvido nacionalmente. Presidente, o governo investirá 1,4 trilhão de reais até 2027. A pergunta é, quanto desse dinheiro a gente quer deixar no Brasil? Quando uma indústria nacional faz parte desse ambiente de desenvolvimento tecnológico, de produção nacional e participa desse ambiente de compras públicas, nós agregamos valor no país, presidente. Quando a tecnologia é desenvolvida no Brasil, 85% do valor fica no Brasil. Quando um produto é produzido no Brasil, 50% desse valor fica no Brasil. E quando ele é apenas importado, de 25% a 30%. Então, obviamente, faz todo sentido nós prestigiarmos e valorizarmos aquilo que é produzido e que é desenvolvido no Brasil. Faz todo sentido também nós desonerarmos a exportação para produtos com tecnologia nacional. Não faz sentido, presidente, nós exportarmos impostos. Para nós nos tornarmos competitivos, tirarmos, e isso já é uma previsão na reforma tributária, e aqui, ministro Haddad, fica o nosso total reconhecimento ao seu esforço. Isso para o Brasil é muito importante. Exportar impostos não faz sentido.
Outra questão absolutamente importante é o estabelecimento de uma política de atração e fixação de investimento externo para o Brasil, feitos por estrangeiros, em infraestrutura, em produção, em transferência tecnológica, em desenvolvimento de competência local, em depósitos de patentes. O que nós queremos com o investimento estrangeiro no Brasil? Quanto do dinheiro do investimento estrangeiro fica no Brasil? É importante nós refletirmos sobre isso. E outro ponto seria uma política de TICs estratégica. Nós temos uma lei e nós precisamos construir uma política. Por quê, presidente? Porque o Brasil tem sido um polo mundial de produção de tecnologia de pegada de baixo carbono. Produzir no Brasil polui até 70% menos que em outros países, porque a nossa energia é quase 90% sustentável. Então, produzir a partir do Brasil coloca uma pegada de carbono menos pesada. Então, eu acho que a gente deveria gritar isso aos quatro cantos, presidente. Venha produzir a partir do Brasil e colabore com a sustentabilidade do meio ambiente. E, nesse sentido, eu gostaria de dar um destaque ao ministro Padilha, porque tem nos dado, por meio do CDS, presidente, um ambiente de diálogo, de concertação, de convergência, de ouvir a todos, o setor produtivo, a sociedade, as entidades. Ministro Padilha, eu tenho a maior honra em trabalhar com o senhor. É muito importante que vocês entendam que o CDS, o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico Sustentável, é um ambiente absolutamente agregador, acolhedor e com muitos entregáveis. Lei de TICs é um entregável. Nossos parabéns, ministro. E, obviamente, não poderia deixar de agradecer ao deputado André. Se não fosse o senhor, a sua liderança, nós não estaríamos aqui agora. O meu maior respeito, a sua resiliência. Ao deputado Vitor Lippe, pela sua dedicação à causa. Ao senador Omar Aziz, à deputada Luísa Canziani, aos colegas do MDIC e do MCTI, vice-presidente Alckmin, ministra Luciana, Henrique Miguel Wallace. Não fosse por vocês, nós certamente não estaríamos agora fazendo uma celebração de horizontes de longo prazo para desenvolver tecnologia no país. E, obviamente, eu não poderia deixar de agradecer ao empenho incondicional das associadas da PID Brasil, que não mediram esforços para indicadores, para validar esses 16 bilhões de investimento que a PID Brasil vai fazer, presidente. Metade dele é em pesquisa e desenvolvimento. Investir capital de risco no país é uma decisão absolutamente estratégica, né? Então, eu me sinto honrada em estar aqui hoje. Você sabe que eu milito há mais de 20 anos em defender a indústria nacional. Eu escolho a indústria nacional, porque ela agrega maior valor para o país, porque ela gera mais oportunidade de emprego, porque ela adensa uma cadeia absolutamente relevante. Desculpe ter me alongado, mas eu acho que a oportunidade valia a pena. Muito obrigada. Neste momento, com a palavra, o diretor executivo da Associação da Indústria de Semicondutores, Rogério Nunes. Bom, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente, ministro do MDIC, doutor Geraldo Alckmin, e em seu nome eu cumprimento todos os ministros aqui presentes, senhor secretário de Desenvolvimento da Indústria, Inovação, Comércio e Serviços, senhor Wallace Moreira,
E em seu nome eu cumprimento todos os secretários, demais autoridades, senhores presidentes de associações, senhores empresários e a todos, bom dia. Eu quero parabenizar o governo pelo NIB, a Nova Indústria Brasil, por ser uma política muito bem estruturada e elaborada com pesquisa profunda das necessidades da indústria brasileira e que aponta para os caminhos do desenvolvimento através das missões. A missão número 4, Transformação Digital, é de extrema importância devido à sua abrangência econômica e tecnológica. Ela tem profunda penetração no ambiente social, desenvolvimento e agregação de valor à sociedade brasileira. Eu faço destaque aqui ao setor de semicondutores, que é um dos pilares da missão, como acabamos de ver, e que traz uma enorme oportunidade para o Brasil, devido ao rearranjo das cadeias produtivas mundiais que buscam uma descentralização da Ásia, com cerca de 70% da produção em volume. Só a China tem 36% do volume de manufatura do mercado mundial. Hoje, com a promulgação do PL 13, onde foi criado o Brasil Semicondutores, o Brasil Semicon, nós temos a certeza que podemos agora transformar oportunidade em realidade, pois o Brasil Semicon, fundamentado em investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, em redução de custos e desoneração da cadeia produtiva, fomentará a expansão do setor com novos investimentos, com novos produtos e promoverá a ação de empresas globais para o Brasil. Ou seja, o PL 13 cria condições para que o Brasil possa penetrar no mercado mundial e participar das cadeias globais de semicondutores. A meta é buscar a exportação de produtos made in Brasil. O PADIS, o Brasil Semicon, não tem predileção e nem limitação dentro de locais de manufatura no Brasil. O Made in Brasil pode ser Made in Manaus, Made in Amazônia. Nós temos empresas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas, em todo o Brasil. Portanto, é uma política transversal para a economia nacional. Algumas empresas do setor já anunciaram investimentos nesse momento, já em implementação. A Zillia Technologies, a Adata, a HT Micron anunciaram recentemente, ainda antes da promulgação do projeto de lei número 13, investimentos de 1,1 bilhão de reais nesse momento. De acordo com as estimativas da Abcem, nós teremos investimentos de 4,6 bilhões até 2027, para dar algum detalhe aos senhores, que poderão chegar a 24,8 bilhões de reais, como hoje já foi aqui apresentado. Esses investimentos, eles englobam o desenvolvimento de produtos, o aumento da capacidade e da cadeia produtiva, a diversificação de produtos, a expansão de fábricas, a preparação para exportação e o crescimento volumétrico dos volumes internacionais. Eu quero parabenizar aqui o Executivo pela liderança na aprovação do Plano Brasil Semicon, o novo PADIS, assim como pela prorrogação da Lei da Informática e pelo incentivo ao incentivo adicional ao desenvolvimento da tecnologia nacional. Eu aproveito essa oportunidade para um agradecimento especial ao vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin e ao secretário Wallace Moreira, à ministra Luciana Santos, ao secretário Henrique Miguel, pelo incansável esforço para a criação do NIB e para a aprovação do PL 13. Não conseguiria aqui mencionar todos os nomes, levaria muito tempo, a participação foi ampla e especialmente o PADIS. Eu agradeço também o Legislativo, que aprovou o PL 13 com uma discussão positiva, agregando enorme valor ao conteúdo. Eu destaco, sem nenhum prejuízo a todos que participaram no processo, o deputado Vitor Lippe, o deputado André Figueiredo e o senador Omar Assis, que com forte liderança nesse processo
trouxeram até aqui. Meu muito obrigado. Eu agradeço a todos os membros do MIB, o Made in Brasil Ilimitado, onde há alguns anos começamos a discutir esse conteúdo. As muitas associações que atuaram nesse processo, eu destaco aqui a ABINE, a P&D Brasil, a Anfávia, a Anfsim de Peças, que todas as semanas, durante meses, atuaram conjuntamente conosco no desenvolvimento desse programa. Eu agradeço aos membros da ABSEME, em especial ao Samir Pires e ao Neuri Montovani, que atuaram diuturnamente para o sucesso desse projeto. Presidente Lula, o setor está muito confiante no NIB, no PL13, no Brasil Semicom. O setor está disposto a fazer esses investimentos e nós acreditamos que conseguimos concluí-lo. Mas nós também gostaríamos de fazer uma recomendação adicional de que nós possamos solidificar as atividades de inserção da indústria brasileira de semicondutores no mercado mundial. Seria importante estabelecer um programa que fomentasse essa oportunidade. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Leonardo de Castro. Da industrialização do país. Saudar com muito carinho o presidente do BNDES, Mercadante, que tem se destacado, defendendo ativamente e trazendo argumentos robustos e indo para o debate, o que é muito importante, em defesa dessa agenda de industrialização do Brasil. Saudar o Steliano e o Moisés, aqui representando os trabalhadores de todo o nosso país. E, por fim, saudar a Rosilda, presidente da P&D Brasil. Em nome dela, cumprimento os dirigentes de entidades aqui presentes. Presidente Lula, a CNI sempre celebra e sempre celebrará agendas e avanços como estamos vivendo aqui hoje. Celebramos não com o olhar para o setor, celebramos sim com o olhar para os brasileiros e brasileiras, porque acreditamos que é através da indústria que o Brasil vai mudar o seu patamar de remuneração média do trabalhador e mudar a sua história de desenvolvimento e crescimento do PIB. A nossa agenda é uma agenda colaborativa com o país, com o executivo, com o legislativo, com o agro, com o sistema financeiro, com o comércio. Acreditamos que ao compartilhar uma visão de prosperidade, fruto de um país que volta a compreender a relevância da indústria para o crescimento duradouro e de maior escala, contribuímos para sermos uma nação mais justa. Nós, presidente Lula, ainda vivemos um certo preconceito com a indústria no Brasil. E toda vez que tratamos de política industrial, chove editoriais tocando nesse tema de forma negativa. E é uma pena, porque são os mesmos que admiram o que acontece no chamado mundo desenvolvido. E quando a gente olha os dados e vê que de 2019 a 2023, as 7 maiores economias do mundo investiram 12 trilhões de dólares em política industrial, e o Brasil, eu digo parte do Brasil, olha com censura para um reencontro do desenvolvimento com a indústria, eu acho que realmente tem que ser através da palavra do presidente da República, da maior liderança do país, que nós vamos romper esse desencontro, e achar um caminho de compreensão da sociedade, de que é através da indústria que o Brasil vai de fato mudar de patamar e ser respeitado globalmente. A NIB é o início de uma política de Estado de longo prazo,
que indica as áreas e os investimentos necessários para o país ganhar competitividade e acelerar o ritmo de crescimento da economia. Com a Nova Indústria Brasil, o governo está criando condições para que o país tenha uma indústria mais dinâmica, inovadora e competitiva. O Plano Mais Produção centraliza os recursos da ANIB e deve disponibilizar ao menos 85 bilhões de reais por ano até 2026 para o desenvolvimento do setor. Lançado em janeiro desse ano, aqui mesmo, a política industrial está entrando em uma nova fase, com a escolha de cadeias produtivas prioritárias e a apresentação de metas mais concretas e tangíveis. Essa etapa começou com o anúncio, no mês passado, da missão do Complexo Econômico Industrial da Saúde, setor de elevada relevância social, que fabrica bens de alta complexidade e contribui para a elevação do valor agregado da produção nacional. Hoje o tema é a missão 4, que trata da transformação digital, uma iniciativa essencial para diminuirmos o hiato de produtividade que nos separa dos nossos principais concorrentes internacionais. A digitalização dos processos produtivos é uma das prioridades das políticas industriais que vêm sendo adotadas pelas nações mais avançadas para que suas empresas mantenham a liderança no mercado global. Um dos programas essenciais para que o país alcance o objetivo da transformação digital é o B+P. Além da contribuição da CNI e do SENAI, que participam ativamente da construção do programa, o Brasil Mais Produtivo uniu o BNDES, a Embrapi, o SEBRAE, a FINEP, a BDI e o MDIC. Foram destinados 2 bilhões para promover a transformação digital e a produtividade de 93 mil indústrias nos próximos 3 anos. Além disso, o P+P contribuirá para o alcance da missão 4, em especial com os valores previstos no eixo Indústria Mais Inovadora e Digital, que somam 80 bilhões. Somado a isso, há 4 bilhões do eixo Indústria Mais Produtiva, destinados à expansão da banda larga e da conectividade, que são cruciais para a digitalização das atividades. Outras ações importantes são a criação do Programa Brasil Semicondutores e a prorrogação de benefícios para os setores de semicondutores e tecnologia da informação e comunicação, além do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Assim como as demais iniciativas da política industrial, o êxito da missão de transformação digital depende da coordenação entre governo e indústria. O diálogo do poder público com os empresários, que está evoluindo e deve ser intensificado, é imprescindível para que se definam ações conectadas com a realidade das empresas na implementação da ANIB. Nesse sentido, os anúncios de investimento de 85,7 bilhões em expansão da capacidade produtiva e atividades de pesquisa e desenvolvimento, feito pelas indústrias de eletroeletrônicas, de semicondutores e de tecnologia da informação e comunicação, demonstram um alinhamento das estratégias das empresas com a ANIB. O sucesso da política industrial também requer um contexto mais amigável à produção e aos investimentos. De forma acertada, a ANIB apresenta ações para a redução do custo do Brasil, que reúne as deficiências do ambiente de negócio e retira a competitividade dos nossos produtos no mercado interno e externo. Com medidas certas, o Brasil pode transformar a indústria e a economia nacional e oferecer melhores condições de vida para a população. Como sempre, a CNI está aberta ao diálogo e disposta a contribuir para a construção de um futuro melhor para o nosso país. Contem sempre conosco. Agradeço muito ao presidente Lula por, desde o primeiro dia, ter colocado a indústria como principal vetor do desenvolvimento do país. Muito obrigado. Agora passa-se a palavra ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloísio Mercadante. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, ministro, vice-presidente Alckmin. Queria saudar também os nossos ministros e ministras, Fernando Haddad, Esther Dweck, Luciana Santos, Simone Tebet, Juscelino Filho, Alexandre Padilha, saudar a secretária executiva Miriam Belchior da Casa Civil, saudar os parceiros
do BNDES nas instituições, nas agências públicas, Celso Pancera da FINEP, Delcio Lima no SEBRAE, Ricardo Capelli, parabenizar o Ricardo aí pelo avanço na agenda com as agências de regulação. Isso aí vai destravar investimentos no Brasil, é uma pauta muito importante. Saudar também os parlamentares, depois vou agradecer aqui todas as aprovações ao BNDES, Aliel, André Figueiredo, Vitor Lippe, e o nosso senador Marcelo Castro, que ajudou a iniciar toda essa caminhada dura aqui com a PEC da transição. Você e o Haddad foi muito importante naquele processo, e os parlamentares que estão à frente dessa agenda da indústria. Saudar Rosilda Prates, Humberto Barbato, Venilto Tadini, Leonardo de Castro aqui, parabenizar todas as entidades da CNI. Não foi citado, mas Isaac Sidney, que tem sido um parceiro muito importante do Brasil e também na agenda do desenvolvimento, o Rogério Nunes e os dirigentes sindicais, o Esteliano Pereira e o Moisés, dirigentes da CUT. Gente, eu quero ser bem breve. Primeiro, fazer uma entrega aqui. Se nós analisarmos o crédito para a indústria no BNDES de janeiro a agosto e compararmos com janeiro e agosto de 2022, o último ano do governo anterior, que era um período eleitoral que teve toda uma gastança ofensiva na disputa política, muitas inclusive objetos de apuração, nós, de janeiro a agosto, nós aumentamos o crédito para a indústria em 271% no BNDES. 271%. Isso significa que o BNDES hoje é a instituição pública mais transparente da República. Entre 8.000 que foram analisadas pelo Tribunal de Contas, CGU. É só entrar no portal, está tudo demonstrado. Então, nós já aprovamos de crédito para a indústria, para a NIB, e nós dissemos naquele dia que a nossa tarefa eram 250 bilhões e que era pouco, que nós íamos cumprir aquela meta, a imprensa falou, mas como? Não só cumprimos, como nós estamos muito à frente. Nós já aprovamos 143,8 bilhões de reais em 1 ano e 8 meses. 143,8 bilhões de reais. 111 mil empresas foram beneficiadas, estão lá para o setor, por CNPJ, qual é a atividade, quanto é o crédito, qual é a linha e todos os avanços. Então, o crédito, ele é fundamental para a gente poder dar um salto de qualidade e retomar a neoindustrialização e avançar e resgatar o papel da indústria e disputar essa reorganização das cadeias produtivas globais, que é o que nós estamos tentando fazer e precisamos historicamente fazer. Agora, para o crédito poder avançar, primeiro é importante o ambiente macroeconômico. Eu acho fantástico as vozes que diziam que ficaram surpreendidos que o Brasil cresceu. Se surpreenderam o ano passado, estão surpresos esse ano também e vão se surpreender o ano que vem. Nós dissemos há 3 meses aqui que nós íamos crescer 3%. É só olhar, por exemplo, transporte. Pela Dutra passam 160 milhões de veículos. Está lá, crescimento 3,7%. Olha o consumo de papelão, caixas e embalagens. Qualquer indicador de consumo de energia. Tudo isso mostrava que esse crescimento estava vindo. E é sólido, porque não só nós estamos crescendo mais rápido, como melhoramos a qualidade do crescimento. Mudou o padrão. Quem está liderando é a indústria e o investimento, que é o que sustenta o crescimento a longo prazo. E por quê? Porque nós temos aí, parabenizo a equipe do ministro Haddad, pelo ambiente macroeconômico que está sendo construído. Diziam que não ia ter responsabilidade fiscal, e tem, como o presidente Lula sempre teve. Falavam que nós não teríamos capacidade de recuperar o mercado de trabalho. Me desculpe, é recorde de trabalhadores empregados na história do índice do IBGE. Melhor momento da história do mercado de trabalho em termos de volume de trabalhadores empregados. Salário médio crescendo 6,7%. Trabalhador por conta própria, renda crescendo 7%. Então tem um mercado de consumo de massas que é por onde nós começamos a retomar o investimento, melhorar, reduzir capacidade ociosa. Então aí os anúncios de investimento. Agora, tem uma questão fundamental, o custo do capital é muito alto no Brasil. Segue sendo muito alto. Nós precisamos de crédito. E de um crédito que seja competitivo com quem nós estamos disputando a reorganização da cadeia global. Olha a eleição americana e veja o nível de subsídios, o que é que está sendo dito em termos de defesa comercial.
Olhem a União Europeia. Mário Draghi ontem, que foi primeiro-ministro, foi ministro da Itália, dizendo que vão sair do processo de globalização, que precisam de mais defesa comercial, precisam mais 800 bilhões de euros de subsídio. É com isso que nós estamos disputando a cadeia global. Nós temos que ter realismo das dificuldades para poder avançar. Então, por que eu acho que o BNDES conseguiu também avançar nessa velocidade? Porque tem um ambiente macroeconômico, porque estão se reorganizando esse ônus tributário sobre a indústria, que impede, tem que ter isonomia com outras economias, tem que reorganizar a reforma tributária, a distribuição da carga tributária. Isso, a reforma tributária vai dar uma contribuição gigantesca. E porque o Congresso, com as iniciativas do governo, criou condições para o BNDES voltar a ter um papel relevante. Então, nós estamos batendo, presidente, recorde histórico no financiamento da inovação. Estamos batendo o maior volume de financiamento de investimentos em inovação da história. Nós temos agora a LCD para a indústria, que é um instrumento novo. A TR foi aprovada pelo Congresso. Temos o Fundo de Investimentos, o FIS, na área social, de infraestrutura social. Então, nós estamos criando. E temos o Fundo Clima, que é para a transição energética e para a descarbonização, que são instrumentos muito importantes. E o ministro Haddad agora vai vir também com uma inovação importante, que é o Ecoinvest. Então, eu estou trazendo aqui dizendo que o nosso balanço é uma entrega muito forte. E fazer um anúncio. Nós estamos lançando hoje aqui uma linha de crédito para data center, específico para data center. 2 bilhões de reais, é um setor que vai permitir a gente ter mais soberania de dados, é um setor que vai estimular serviços voltados para sustentar essas atividades na área de software, que nós precisamos fomentar no Brasil, que gera emprego, todo o serviço associado aos data centers. É um serviço que encomenda, que demanda energia limpa e renovável, onde o Brasil tem uma gigantesca vantagem competitiva e que vai ajudar a atrair investimentos mais estruturantes nesse segmento da transição, da transformação digital, que é decisivo para o futuro da economia brasileira. Então, para a internet das coisas, para o 5G, para a inteligência artificial, o consumo de data center é muito forte, o investimento é muito grande no mundo e o Brasil pode liderar porque precisa de energia limpa e água, são duas coisas que nós temos. Agora, nós vamos credenciar no BNDES, nós queremos conteúdo nacional, não é simples, porque são todas patentes, é complexo, nós queremos conteúdo nacional e queremos os serviços encomendados e contratados aqui. Vamos sair com uma linha auxiliar junto com o data center para fazer. E estamos dispostos, são linhas para 15 anos, até 3 anos de carência. Se for Norte e Nordeste, a taxa de juros vai ser 6,3%. Nós queremos desconcentrar também e a fibra ótica chega lá. No resto do país, 8,5%, e podemos fazer Project Finance, que é o quê? A garantia do financiamento é o contrato que o data center tem, por exemplo, com o Google, com a Amazon. Então, você desonera a empresa e viabiliza, com esse recebível, um novo padrão de financiamento. Então, nós estamos aqui lançando uma tarefa nova e com o Ecoinvest a gente tem grandes chances de avançar. Queria agradecer ao Juscelino, ministro Juscelino, o FUST está participando disso, então o FUST entra entre 20% e 70%, o resto é TLP, taxa de mercado, é um blend, mas nós vamos ser competitivos, vamos atrair data center e vamos fazer mais uma entrega. Termino só dizendo que entrar na inteligência artificial é decisivo para a economia e para o Brasil. E nós precisamos de supercomputador, de LLM, senão o nosso universo cultural histórico não vai entrar nesse processo. Quando a gente perguntar quem descobriu a aviação, não vai ser Santos Dumont. Nós vamos ter uma neocolonização digital se o Brasil não acelerar a transformação, não entrar na transição digital, não investir em tecnologia de informação. Por isso que todo esse esforço que está sendo feito aqui, as futuras gerações vão agradecer muito. O Brasil vai ser mais eficiente, mais competitivo e mais brasileiro. Muito obrigado. Ouviremos agora a ministra de Estado de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma honra estar aqui com o senhor, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso ministro também da Indústria, Comércio, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os demais ministros, eu cumprimento o nome das duas ministras que estão aqui comigo, Luciana Santos e Simone Tebet.
Queria cumprimentar os deputados federais, senador Marcelo Castro. Mais uma vez agradecê-lo, assim como fez o presidente Mercadante, pela PEC da transição, que de fato foi algo que nos permite avançar muito no governo nesse 1 ano e 9 meses já que estamos aqui. Queria cumprimentar do setor produtivo brasileiro a Rosilda Prates, a única mulher, eu acho, representante aqui do setor produtivo, né, presidente da PID Brasil. Eu queria cumprimentar também os 2 presidentes de 2 empresas de TICs do Brasil, estatais, né, o Alexandre de Amorim e o Frederico Siqueira Filho, da Telebrás e da Serpro, invertidamente, né, os nomes aqui que eu falei, mas é um prazer tê-los aqui. O Rodrigo, já puxei da orelha dele, porque ele não está aqui, o Rodrigo Assunção da Dataprev, porque elas fazem parte desse nosso conglomerado aí de TICs no Brasil, que é super importante. Né, eu queria aqui, presidente, em primeiro lugar, falar da sua fala na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Naquela conferência, o senhor fez alguns anúncios importantes, mas o senhor falou uma coisa que para a gente é muito importante, né? A gente já passado 1 ano e meio de governo, chegou a hora de darmos mais um passo adiante para o Brasil. E esse passo exige mais do que, no caso do Ministério, a gente está muito preocupado, além de reconstruir o Estado, que tinha sido profundamente enfraquecido nos últimos anos, a gente precisa transformá-lo para que ele seja capaz de enfrentar os desafios de um mundo em rápida transformação. Foi com esse espírito, justamente, de pensar de uma parceria essencial entre Estado e setor produtivo, e aqui eu queria reforçar as palavras do vice-presidente da CNI, justamente de uma tentativa de a gente mudar um pouco a mentalidade das pessoas no Brasil. Né? Não existe uma competição entre setor privado e Estado. É ao contrário, para que a gente funcione, ele tem que ser uma grande parceria entre setor privado e Estado, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Né? Um precisa do outro e a gente precisa andar juntos para que a gente tenha, de fato, um grande passo, um grande desenvolvimento no nosso país. E acho que e aí o senhor, em janeiro, quando o senhor lançou a Nova Indústria Brasil, o senhor criou a Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de SIX, que é presidida pelo Ministério da Gestão e Inovação, mas que conta com 6 ministérios, além de BNDES e FINEP, que fazem parte dessa comissão. E a ideia dela é justamente usar o poder de compra do Estado para desenvolver o setor produtivo brasileiro. Essa parceria que é fundamental. O Estado ele tem um poder de compra gigantesco e, como foi dito aqui por alguém, não sei se foi o diretor da área de semicondutores ou algum outro representante do setor produtivo, que falou que justamente, a Rosilda falou isso muito fortemente na sua fala também, a gente não pode usar esse poder de compra do Estado para importar produtos que a gente produz aqui. E é justamente com esse sentido que essa comissão ela tem como papel, uma das principais políticas que já está sendo implementada são as margens de preferências, mas a gente quer avançar em outros instrumentos também de encomenda tecnológica, desenvolvimento produtivo, em parceria aí com o setor privado brasileiro, o setor produtivo brasileiro que tem um papel gigantesco nessa transformação. E aqui, como foi anunciado já pelo vice-presidente Alckmin, na próxima reunião da comissão, o setor que entrará com margem de preferência, essa reunião deve acontecer ainda em outubro, ou no máximo no início de novembro, será o setor de TICs. E aqui, presidente, a gente tem demonstrado que as margens de preferência, na verdade, é mostrar a complementariedade da política. Foi anunciado aqui pelo setor privado investimentos importantes em produção no Brasil. O BNDES anuncia também financiamento, junto com a FINEP, para desenvolvimento de tecnologia no Brasil, para desenvolvimento produtivo no Brasil. E não tem sentido nenhum o governo que já está financiando parte desses investimentos, não comprar os produtos que estão sendo feitos no Brasil. Então, é nesse sentido... E se a gente somar não só os investimentos anunciados e os financiamentos também que são feitos, a sanção do PL 13, que foi anunciado aqui também, que estimula ainda mais a produção no Brasil do setor de TICs, a complementaridade disso é garantir que o poder de compra do Estado seja definido para esse setor também. E nesse sentido, a gente define as margens, ela tem 2 possibilidades. Produtos que são produzidos no Brasil, ele tem uma possibilidade de margem até 10%, mas produtos cuja tecnologia é desenvolvida no Brasil, e no PL você tem uma normatização de como o MCTI define tecnologia que é produzida no Brasil, a margem pode chegar até 20% para justamente a gente privilegiar aqueles setores que não só produzem aqui, como desenvolvem tecnologia, que é sem dúvida nenhuma algo essencial. E no Brasil, as nossas compras públicas para o ano de 24, só em TICs,
em bens e serviços é estimado em quase 16 bilhões de reais. Então, um poder de compra gigantesco que tem que ser voltado ao nosso setor produtivo nacional. E por isso, a gente queria aqui tranquilizar o ministro Haddad, ele sabe disso e ele defende essa política, mas a gente tem estudos que demonstram que só em arrecadação de impostos, mais do que pagam o possível extra, ou a margem extra que a gente paga por esses produtos. Só pela cadeia produtiva que é garantida no Brasil, gerando impostos, essa política mais do que se paga. E a gente sabe que o setor produtivo sempre reforça isso, que não deixa de ser também uma certa isonomia tributária à própria margem, garantindo, na verdade, competitividade ao setor produtivo brasileiro. Portanto, é uma política extremamente correta, extremamente acertada e que, na verdade, deve ser fortalecida e ampliada. Então, justamente usar o poder de compra do Estado de forma estratégica, a gente cria um ambiente de competição mais justa pelas empresas brasileiras, gerando mais empregos, fortalecendo nossa indústria e, ao mesmo tempo, contribuindo para a arrecadação tributária no Brasil. Mas a atuação do Estado também será essencial em outra esfera crítica, o ambiente digital como um todo. O mundo está se reconfigurando pelas tecnologias da informação e o Brasil não pode ficar para trás. Precisamos de uma agenda pública para a transformação digital que vai além do governo digital, que o nosso ministério é responsável, mas em parceria com as demais áreas do governo, fortalecendo direitos e criando infraestruturas públicas digitais robustas. Já estamos avançando com talvez uma das grandes infraestruturas digitais no Brasil, que é a nova Carteira de Identidade Nacional, um projeto extremamente prioritário para o presidente da República. Já temos quase 12 milhões das novas carteiras sendo emitidas no Brasil e que representam um avanço significativo em termos de cidadania, garantia de direitos, ampliando o acesso a benefícios e combatendo fraudes e também garantindo uma maior segurança pública. Vimos o impacto positivo da nova carteira no atendimento à população afetada no Rio Grande do Sul. Quem já tinha a nova carteira conseguiu, em questão de horas, a emissão de um novo documento e garantia dos seus benefícios sendo pagos. Temos uma parceria importante com a Febraban, que é representado pelo Isaac Sidney, nessa área, porque isso vai ser super importante para todo o setor produtivo e também o setor financeiro do Brasil. Além disso, a nova carteira traz vantagens para o setor privado, pois permite reduzir custos de prevenção e fraudes e facilita o processo de integração de novos clientes e parceiros. Isso é observado em vários países que adotaram uma identidade digital, como no caso da Índia e Dinamarca. A vantagem é tão grande que, em alguns casos, o setor privado voluntariamente arca com parte dos custos para acelerar a transição para a identidade digital. A nova carteira é um exemplo claro de como a transformação digital pode beneficiar tanto o governo quanto o setor privado. Um outro ponto essencial para uma verdadeira transformação digital no Brasil é o uso estratégico de dados. Como o presidente Lula mencionou recentemente, na mesma conferência que eu mencionei inicialmente, o governo detém o banco de dados mais importantes do país. Mas esses dados ainda estão fragmentados entre ministérios e entre áreas específicas. A pergunta que ele fez, e é essencial, e o banco de dados do Brasil? A gente não vai ter esse banco de dados? E a resposta, presidente, o senhor já sabe, é que sim, estamos trabalhando fortemente na infraestrutura nacional de dados, que vai integrar e potencializar essas informações, permitindo ao governo eliminar os silos e usar dados de formas estratégicas para melhorar serviços públicos, reduzir fraudes e incentivar o setor privado. A infraestrutura nacional de dados vai ser a verdadeira base de dados do Brasil e será a base para uma agenda de inteligência artificial que promova o uso justo e equitativo dessas tecnologias. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que a ministra Luciana Santos comanda e está à frente, foi recentemente apresentado ao presidente e o Ministério da Gestão e Inovação participou especificamente de um dos eixos, que é a área de governo digital. E ele tem, comandado pela MCTI, esse plano busca evitar a concentração tecnológica e que aumente as desigualdades e a gente consiga garantir que os benefícios sejam distribuídos para toda a sociedade. Senhoras e senhores, hoje o Brasil está dando passos decisivos em direção ao futuro mais digital, inclusivo e sustentável. Parabenizo mais uma vez ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao secretário Wallace, pelas importantes iniciativas anunciadas e reafirmo o compromisso do governo Lula em construir um Brasil mais forte, mais justo e mais preparado para o futuro. Contamos com o apoio de todos vocês para que juntos podemos concretizar essa visão. Muito obrigada.
Agora, com a palavra, a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Gente, muito bom dia a cada um e a cada um de vocês aqui presentes. Quero saudar nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente e ministro de Estado de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, nosso ministro Fernando Haddad, a ministra Esther Dweck, da Gestão de Inovação e Serviços Públicos, saudar Simone Tebet e Simone, ministra de Estado de Planejamento e Orçamento, o Juscelino Filho, ministro da Comunicação, Celso Sabino, ministro do Turismo, Alexandre Padilha, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, o Mercadante, presidente do BNDES, o Celso Pancera, presidente da FINEP, saudar Álvaro Prata, diretor-presidente da Embrapi, o senador Marcelo Castro, os deputados federais Vitor Lippe, Eduardo Bismarck, André Figueiredo, Aliel Machado, Leonardo Gadelha, Castro Neto, Newton Bonin, Steliano, diretor executivo da CUT, Leonardo de Castro, vice-presidente da CNI, o setor produtivo, Rosilda Prates, presidente da PID Brasil, Humberto Barbato, presidente da BNE, o Rogério Nunes, diretor executivo da Associação Brasileira de Indústria de Semicondutores, ABSEMI. É uma alegria muito grande para mim, presidente, poder participar de mais uma agenda da nova indústria Brasil no nosso país, as 6 missões e as escolhas que foram feitas pelo nosso governo, e em fortalecer a indústria brasileira, exatamente por meio de uma política industrial moderna, sustentável e competitiva. E a transformação digital, presidente, é crucial nesse processo, ela é pilar desse conceito de moderna, sustentável e competitiva, especialmente no cenário global, onde a competitividade depende da adoção de novas tecnologias. Por isso, é uma prioridade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação apoiar essa transformação digital. Isso a gente faz desenvolvendo políticas públicas e políticas de uma maneira geral que coloquem o Brasil em posição de destaque na economia digital. Estamos contribuindo, presidente, de maneira robusta, com ações que vão desde o letramento digital até o uso estratégico da inteligência artificial, uma encomenda que o senhor fez ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. A missão 4 da NIB comporta em grande medida ações do MCTI. E o mais inovação é esse desafio concentrado, alavancando investimentos reembolsáveis e não reembolsáveis, integrando compra pública, como já foi dito aqui por vários oradores e oradoras que me antecederam, a ministra Esther acaba de destacar, e encomendas tecnológicas, que são os instrumentos que nós adotamos na NIB, em colaboração sempre com atores públicos e privados, para fomentar a transformação digital da indústria, o uso de tecnologias emergentes, incluindo a inteligência artificial, robótica avançada e semicondutores. Há 2 chamadas abertas, presidente, para subvenção para essas empresas. E elas são muito importantes porque elas necessariamente têm que ter a parceria com os institutos de ciência e tecnologia. Somam 200 milhões de reais. Essas são para tecnologias digitais e semicondutores. E tem uma demanda enorme. Para termos uma ideia, na linha de tecnologias digitais, até o momento, nós disponibilizamos 100 milhões, mas temos uma demanda de 142 projetos submetidos, somando quase 1,1 bilhão de reais. Estamos investindo 80 milhões em uma encomenda ao Senai, dentro do Brasil Mais Produtivo, para desenvolver e implementar tecnologias digitais para ampliação da produtividade da indústria. A ideia é fomentar 150 empresas integradoras para desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias e beneficiar 3.600 micro, pequenas e médias empresas com tecnologias desenvolvidas por essas integradoras. Além disso, a FINEP tem também projeto para ICTs no edital de Centros Temáticos da Transformação Digital. Foram aprovados preliminarmente 7 projetos no valor de 91,1 milhões.
Não poderia deixar de citar também nossa iniciativa em pesquisa e desenvolvimento de semicondutores. Revertemos a decisão, por decisão do presidente Lula, que existia anteriormente, de liquidação da nossa CEITEC. Vamos mudar, estamos mudando sua planta industrial para que ela se adapte a uma rota tecnológica focada em transição energética. O investimento previsto esse ano é de 96 milhões de reais. E junto com isso, ressalto que a importância do que já foi dito aqui do PL 13/2020, que cria o programa Brasil Semicom e aprimora a lei de TICs e PADIs. Junto com o vice-presidente Alckmin, nós fizemos uma ação intensa junto ao Congresso Nacional para garantir a aprovação desse instrumento. Eu agradeço mais uma vez aqui aos destacados deputados que jogaram papel nisso, o André e Vitor Lippe, André como relator, que é vital para a economia brasileira. Para termos uma ideia da importância desse projeto, presidente, a lei de TICs é um caso de sucesso. Ela existe há 30 anos no Brasil e o ministro Fernando Haddad sabe que ela é aquela lei do ganha-ganha. A isenção existe e ela tem um retorno de investimentos do setor indiscutível. E hoje beneficia mais de 500 empresas no Brasil, resultando em investimento de 2,8 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, inovação e mais 100 mil postos de trabalho diretos na indústria, além de envolver 20 mil pesquisadores em ICTs. Já o PADIs ocasionou, em 23, um investimento de P&D da ordem de 62 milhões, gerando um faturamento de 1,8 bilhões nas empresas incentivadas e 88 milhões em crédito tributário. A expectativa é que nos próximos anos os investimentos de pesquisa e desenvolvimento nessa área de semicondutores atinjam 4 bilhões de reais. Vou terminando, presidente, falando do fortalecimento dessa cadeia da transformação digital, também envolve capacitar a nossa população na revolução digital. Por isso, presidente, o senhor colocou no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, o programa Conecta e Capacita. Tem o objetivo dos investimentos de 650 milhões até 2026, para ampliar a infraestrutura de internet para educação e pesquisa, incluindo 19 infovias estaduais. Além disso, estamos promovendo um programa de letramento digital em escolas públicas, com laboratórios coordenados por pesquisadores e pesquisadoras de ICT, no edital de 100 milhões de reais. Outras iniciativas nessa direção, presidente, o senhor tomou, que é o IMPATEC, que complementa esse esforço, além do Residência em TIC. Encerro aqui citando o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que visa promover esse desenvolvimento, a disponibilização do uso da inteligência artificial, orientada à solução de grandes desafios nacionais. Nós não podemos ser meros importadores de soluções de IA de fora. Nós precisamos produzir as nossas soluções, porque os problemas e desafios são nossos, muitos deles, e nós não podemos entregar os dados, que é fruto de grande cobiça internacional, dados da Embrapa, dados do CadÚnico, dados que existem que são brasileiros, produzidos por brasileiros, a interesses que não sejam os interesses nacionais. Então, em 5 anos, estão previstos, presidente, 23 bilhões de investimentos. Nós chegamos nisso com força, estamos apresentando metas ousadas, mas que elas são factíveis e revelam uma possibilidade e uma capacidade a partir da nossa inteligência brasileira e do que já existe. Esse plano inclui, presidente, 31 ações de impacto imediato para resolver problemas específicos, inclusive na indústria, e 51 ações estruturantes para a soberania tecnológica, a competitividade da economia brasileira e o uso responsável de IA. Distribuída em eixos que incluem formação e capacitação, porque essa é a preocupação do senhor, do impacto que isso terá no emprego. E essa questão do emprego é focal no nosso programa de inteligência artificial, além da infraestrutura, ou seja, um conjunto de ações que mostra o compromisso do governo em posicionar o Brasil na vanguarda da indústria. Então, como disse aqui, os dados, indicadores macroeconômicos de Mercadante, eles são enormes. Mas muito se diz, presidente, que o senhor é um homem de sorte. Eu concordo que você é um homem de sorte.
Mas, antes de tudo, você é um homem de trabalho, de dedicação e de um interesse profundo com um profundo interesse com o interesse nacional e compromisso com o povo brasileiro. E por isso, como o senhor tem dito, nós não queremos um Estado máximo, nem queremos um Estado mínimo, muito menos um Estado mínimo. Nós queremos o Estado necessário para garantir o salto civilizacional que o nosso país merece. Muito obrigada. Neste momento, com a palavra, o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, em nome de quem eu cumprimento os meus colegas de ministério, senhores deputados, senadores, empresários e empresárias aqui presentes, é com muita satisfação que nós vemos no dia de hoje mais uma medida importante do governo do presidente Lula na direção correta de fortalecer a indústria brasileira. Uma indústria que nem sempre recebe a atenção e nem sempre merece o prestígio, né, de setores organizados da sociedade que deveriam enxergar na indústria efetivamente o setor de ponta para reindustrializar o país e gerar empregos de qualidade. Eu queria cumprimentar as equipes do MIDIC, do BNDES, sobretudo, do MCTI, pelo trabalho que fizeram de levar ao Congresso Nacional, com apoio da Casa Civil, do Planejamento, do Ministério da Fazenda, um aperfeiçoamento da legislação com grandes ganhos para o setor. Agradecer também ao ministro Padilha pela essa interface sempre complexa, né, de negociar os projetos de lei e vê-los aprovados e remetidos à sanção do presidente da República. Presidente, nós atuamos em 3 camadas importantes para fazer a economia funcionar. A primeira camada, o presidente Aloysio Mercadante já salientou, é o ambiente macroeconômico. Ele tem que funcionar bem, ele tem que estar organizado. E o senhor herdou, sem brincadeira, uma tarefa difícil de botar a ordem nas contas públicas que foram desorganizadas ao longo dos últimos anos e, sobretudo, no ano eleitoral. Uma tarefa difícil, uma tarefa que vai exigir muito esforço da sociedade. Tem tido a colaboração tanto do Congresso Nacional quanto do Poder Judiciário. Ministra Simone Tebet é testemunha do quanto o STF, o STJ, Senado e Câmara têm feito em proveito dessa agenda difícil, mas nós estamos logrando êxito no sentido de reorganizar as contas públicas. Quero dizer para o senhor que esse ano nós já contratamos um crescimento de pelo menos 3%. Nós não vamos crescer menos de 3% agora em 2024. E nós temos tudo para continuar crescendo num patamar superior à média nacional. Isso depois de uma década trágica em que nós crescemos metade do que cresceu o mundo e nos distanciamos do pelotão de frente da economia global, saindo da 6ª para a 12ª posição em muito poucos anos, perdendo o grau de investimento, perdendo posições nas notas de crédito. Isso tudo está sendo revertido. O senhor saiu da 12ª posição, já está em 8ª posição. As 3 agências de risco já mudaram a nota de crédito do Brasil para melhor. Isso vai continuar. E basta respeitar a legislação que nós mesmos oferecemos ao Congresso Nacional e que foi aprovado, que é o novo arcabouço fiscal, que dá segurança de que nós vamos equilibrar as contas e garantir um ambiente macroeconômico saudável. A segunda camada é uma camada muito importante e pouco considerada. São reformas que modificam a intermediação financeira no Brasil. É a melhoria do crédito, é a melhoria do seguro, é a melhoria daqueles setores transversais, né? Agora nós vamos aprovar o crédito de carbono no Senado Federal. Tem uma série de medidas que são transversais, que ajudam todos os setores a prosperar. Veja o que aconteceu com o marco de garantias. É só ver a venda de carros e motos depois da aprovação da lei para verificar
o conforto que a lei está dando aos financiadores do desenvolvimento, no sentido de fazer prosperar as vendas a crédito com a segurança jurídica necessária para diminuir os spreads, que é o que está acontecendo nesse momento. O spread está caindo, a venda está aumentando, e isso pode deflagrar um processo sustentável de crescimento da economia. Então, essa camada intermediária nem sempre recebe a atenção devida, mas ela é fundamental em termos de reformas para fazer a economia prosperar. E a terceira camada é a camada setorial. É você levar em consideração a especificidade de cada setor. E não é para dar favor para ninguém, não é isso. Às vezes as pessoas entendem que o Ministério da Fazenda é contra. O Ministério da Fazenda não pode ser contra qualquer tipo de gasto ou qualquer tipo de subvenção. O Ministério da Fazenda é contra o desperdício. Isso nós somos, porque nós temos que garantir a rigidez fiscal do país. E tem muito trabalho a fazer no campo do desperdício, tanto do gasto primário quanto do gasto tributário. Não é o que está acontecendo hoje aqui. Nós estamos aperfeiçoando uma legislação em que nós garantimos que o investimento que está sendo feito em termos de gasto tributário rende muito em termos de desenvolvimento para o país. Então, isso é uma coisa benéfica para o país e nós apoiamos e apoiaremos quando a Luciana, o presidente Geraldo Alckmin tiveram conosco explicando a necessidade de aperfeiçoar e melhorar essas leis, estender o prazo de vigência. A Fazenda sempre vai estar aberta a esse tipo de proposta, que é uma proposta que interessa para o país. Quando o BNDES traz propostas, por exemplo, a LCDs, que a gente sabe que é uma letra incentivada, mas nós entendemos a necessidade de uma letra incentivada para o desenvolvimento do país. Tudo tem que ser justificado, tudo tem que ter uma taxa de retorno conveniente para atender ao interesse público. Então, nós temos sim que fazer uma revisão de toda a legislação. Não é para cortar direitos, é para garantir direitos. Quando você revê a legislação e aperfeiçoa a legislação, seja de um programa social, seja de um programa de incentivo, você está garantindo a sustentabilidade do crescimento. E é isso que é o dever do Ministério da Fazenda, garantir que esses 3% se transformem em 3,5%, se transformem em 4%, e que não seja um voo de galinha, um voo temporário, que seja um crescimento sustentável, que esse sim vai garantir crescimento, equilíbrio fiscal e distribuição de renda. Nós temos a concepção da economia como um todo, as coisas não vão funcionar adequadamente. Mas é fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de escrutínio sobre cada medida, que em parceria com o setor privado, com a sociedade civil organizada, com os poderes da República, nós vamos continuar prosperando. Temos muito que comemorar esse ano. De novo, as previsões eram de que nós íamos crescer 1,5%, depois de ter crescido 2,9% ano passado, contra uma previsão de 0,8%, diziam que o Brasil ia crescer 1,5% esse ano. Nós crescemos quase 1,5% no segundo trimestre. Num trimestre, o Brasil cresceu o que o mercado projetou para o ano inteiro. Então, nós temos que entender que o Brasil tem desafios. Nós não podemos negar os desafios que estão colocados para essa agenda funcionar. Agora, negar as oportunidades que esse país tem, aí é crime de lesa pátria. Nós não podemos aceitar o pessimismo chegar nesse nível. E essas reuniões que estão acontecendo aqui no Palácio do Planalto, às vezes no terceiro andar, às vezes aqui no segundo, é a demonstração de que o setor produtivo está entendendo que essa janela de oportunidade se abriu, e se nós formos inteligentes para tocar essa agenda, nós não vamos nos arrepender de ver esse país voltar a ser feliz, com crescimento e com distribuição de renda e justiça social. Muito obrigado. Neste momento, Celso Pancera, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, e Rogério Nunes, presidente da Zilha Technologies, assinam termo de aprovação de projeto.
Este projeto permitirá o desenvolvimento de sistemas de software para definição da estrutura operacional e dos algoritmos para testes funcionais de dispositivos semicondutores. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona o projeto de lei 13 de 2020, que aperfeiçoa a política industrial para o setor de tecnologias da informação e comunicação e para o setor de semicondutores, adequa o prazo de concessão de incentivos e de estímulo à tecnologia nacional e cria o programa Brasil Semicondutores, Brasil Semicom. O projeto visa a modernizar a política industrial para os setores de tecnologias da informação, comunicação e semicondutores no Brasil. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto o anúncio da Nova Indústria Brasil com a participação do presidente Lula. O governo divulgou um conjunto de ações para o avanço da indústria em setores como a internet das coisas, inteligência artificial,